Estamos nós em mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista Central de Diamantina. E nós estamos agora na nova série, a série sobre família. E hoje nós estamos na lição 1, onde nós vamos aprender um pouco mais com a família de Jesus. Qualquer mensagem ou qualquer orientação sobre família, sempre nós teremos uma das famílias básicas da Bíblia, para nós é a família de Jesus. Um exemplo. Por quê? Porque são pessoas simples, pessoas comuns e que Deus usou para a sua grande obra. Pessoas simples, porém, pessoas grandes. Em qual sentido? Espiritualmente, José e Maria, ambos já criam nas profecias, ambos já tinham uma vontade de andar com Deus e de fazer a vontade de Deus. E é essa a diferença deles. Esse é o diferencial desta família e que também deve ser o diferencial da minha família e da sua família. Nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus e querer cooperar com a sua obra. Eles certamente tiveram o seu papel, e isso foi importante, mas certamente a minha família e a sua família, Deus tem um propósito com ela para nós cooperarmos com o propósito de Deus para a humanidade. Certamente a minha família não vai ser a família onde vai nascer o Messias, porque o Messias já nasceu, mas a minha família faz parte do reino de Deus e Deus tem um propósito com ela, com a minha e com a sua família. Amém? Nós vamos aprender com esse estudo que Deus usa pessoas comuns, famílias comuns, para cumprir a sua vontade, os seus desígnios. Aparentemente não havia nada especial nessa família, mas e para outras pessoas, mas para Deus existia algo importantíssimo que tem que existir na família, existia na família deles e tem que existir na minha e na sua família, que é o quebrantamento, a presença de Deus na família. Isso era o diferencial da família de Maria e José, pais do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Mas vamos ler um texto que está lá em Lucas. Lucas, no capítulo 2, os versículos a partir do 41. Amém? Diz assim, Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Amém? Diz assim, iam seus pais todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa, e sendo já de 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E acabados já aqueles dias, tornando eles, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não soube José, nem sua mãe. Porém, cuidando eles que vinha de caminho na companhia, andaram um caminho de um dia, e buscavam entre os parentes e entre os conhecidos. Como não o acharam, tornaram em busca dele a Jerusalém. E aconteceu que depois de 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e perguntando-lhes. E todos os que ouviam pasmavam de seu entendimento e respostas. E vendo eles, espantaram. E disse sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco? Vês aqui teu pai e eu, que ansia, te buscávamos. E ele lhes disse, por que me buscáveis? Não sabias que estava em negócios de meu pai e é nele que convém estar? E eles não entenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e veio a Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava todas as coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amém? Deus Santo, muito obrigado por sua palavra, Deus, e que o Senhor fale no meu coração e no coração de cada um dos irmãos. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por nós.
fica conosco e nos instrui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos aí estudando sobre família, né? Família que é a célula mãe de uma sociedade. Uma sociedade, ela só é bem estruturada quando as famílias são bem estruturadas. É a chamada igreja doméstica, né? É na família que nós vamos exercer a paciência, a tolerância, o perdão, o amor, a honestidade, a obediência e outras virtudes. É na família que nós vamos viver e conviver. E é na família que nós vamos aprender estas coisas. E foi na família que Jesus aprendeu essas coisas. José e Maria, eles sempre foram muito dedicados às coisas de Deus e por isso eles também receberam muito de Deus. Essa incumbência, essa responsabilidade, Deus não dá a qualquer um. Certamente eles foram escolhidos a dedo para conseguirem levar adiante essa missão. Na família, a família é a principal responsável pela formação de um cidadão, a sua educação, e a escola, ela é importante, a igreja é importante, porém a família é o berço. Então dizem até que a educação vem de berço, né? E alguns falam assim, mas eu nasci no balaio, né? Isso é uma brincadeirinha. Mas é que na verdade é na família é que nós vamos aprender, é que nós vamos ser educados. A educação precisa vir da família. Ninguém precisa confiar isso totalmente à igreja e à escola. A igreja e a escola são os nossos ajudadores, mas quem cria e quem educa e quem leva uma vida espiritual aos filhos é a família. Amém? E aí nós vamos ver Maria e José como exemplos de pais. Maria e José eram exemplos de pais. De acordo com o texto que nós lemos, eles foram a Jerusalém na festa da Páscoa. Eles foram porque eles eram dedicados, zelosos da obra de Deus. Então, como era de costume todos os judeus irem na Páscoa, eles foram também. Nós não lemos um texto anterior, mas o texto da apresentação de Jesus em Lucas 21 a 24, Jesus foi apresentado ao templo e Simeão o abençoou. Então eles cumpriam todos os rituais religiosos da época, mas não apenas por religião, mas é porque eles criam no Messias. Então eles eram uma família de pessoas que andavam com Deus mesmo antes de receberem a missão de serem pais do Salvador, o Messias. Logicamente que era necessário que quem tivesse que receber essa missão tinha que pelo menos crer que o Messias viria. Se não fosse uma pessoa que cresce, jamais poderia receber essa missão. E eles eram descendentes de Davi. No livro de Mateus, na genealogia de Mateus 1, de 1 a 16, mostra a genealogia de José. Então, mostra como que Jesus veio, e lá mostra de Jesus a Abraão. Aliás, em Mateus é de Abraão a Jesus, é o contrário, né? Eles iniciam em Abraão e chega até Jesus. E também nós vemos a genealogia de Jesus em Lucas. Em Lucas nós vemos a genealogia de Jesus, retroagindo, né? De Jesus até Adão. Né? E lá comprovando que Jesus era da casa de Davi, né? Filho de Davi. Muitas vezes o cego de Jericó,
algumas pessoas diziam, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus era da casa de Davi, então José era da casa de Davi. E possivelmente Maria também, porque Maria era filha de Eli, e filha de Eli, que Eli era filho de Jessé. Então, a raiz de Jessé, Jesus é chamado a raiz de Jessé. Bom, mas eles eram muito dedicados a Deus, né? Pessoas que amavam a Deus e sua obra, né? Eram fiéis também aos propósitos de Deus na sua vida. Lembrando que eles receberam a incumbência de serem pais de Jesus, e José não é pai biológico de Jesus. Então um anjo teve que explicar essa história para ele então compreender. Agora, uma pessoa que tem uma visão de anjos, uma profecia vinda de um anjo para ele, essa pessoa é muito especial diante de Deus. Então José era uma pessoa muito especial. Maria também teve, o anjo também, Gabriel, anunciou que ela seria bendita entre todas as mulheres. Né? E lembrando que os dois só tiveram relacionamento conjugal após o nascimento de Jesus. Né? Antes, eles, conforme foi predito, né, que a Virgem daria a luz ao Salvador. E José, né, José era também o mantenedor da sua casa. Né? Jesus era filho de José e Maria, os dois eram pessoas dedicadas a Deus, pessoas que amavam a obra de Deus e colocaram a obra de Deus acima até da sua vida. Eles viveram uma vida dedicados a Deus. Tanto que, às vezes, José, para proteger a sua família, ele teve que sair, ir para o Egito, mudar de lugares para proteger a sua família. José, um grande homem de Deus, que também era um mantenedor da sua casa. José era carpinteiro, né? Uma pessoa... a palavra carpinteiro, ela vem da palavra tecton, lá no grego. Eu não sou estudioso de grego, né? Mas em um livro sobre chave linguística do Novo Testamento em grego, na página 77, ele vai falar sobre a palavra usada aí, que é tecton, né, do grego, é carpinteiro. Carpinteiro, para nós, é uma pessoa que mexe com madeira, né? Alguns de nós até pensam que ele mexia com madeira, cadeira, essas coisas. Mas era mais do que isso. Tecton, inclusive, aquele que deu, a palavra que deu origem a arquiteto, né? Então ele era mais do que isso, ele era um construtor. Madeira era também usado, mas o mais usado, inclusive, era pedra. Então, eles eram artífices. Esta família toda. Jesus também aprendeu essa profissão também com seu pai. Né? Então, o seu pai, mantenedor da sua casa. Né? A maioria dos teólogos também concorda que, possivelmente, José, quando desposou Maria, ele já era mais velho. Mas, inclusive, que não há um texto no ministério de Jesus que inclua José. Possivelmente, Jesus, quando entrou no ministério, aos 30 anos, porque um judeu, antes de 30 anos, ele é considerado como uma criança, né, que ele não tem, uma criança, mas alguém que não tem autoridade. Então, Jesus começa seu ministério aos 30 anos, porque é quando o judeu, a partir daí, ele tem autoridade naquilo que ele fala. E nesse período, nenhum dos textos cita José. Então, possivelmente, José já havia falecido, já havia morrido. Maria, também, um exemplo de mãe, né? Uma serva, né? Ela recebeu do anjo, né? Salve Maria, cheia de graça, né? Bendita és entre as mulheres. Né? E Maria foi uma mulher bendita, uma mulher maravilhosa, que viveu na presença de Deus e foi a
a mãe de Jesus, o nosso Salvador, aqui na Terra, né? É, e ela, quando ela recebeu a missão, tem um cântico muito lindo dela, né? Que ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então ela chama Jesus de meu Salvador, porque Jesus é Salvador de todos, né? De todos, inclusive da sua própria mãe. Amém? É, então, Maria, um exemplo de mãe, né? Existe uma discussão sobre Maria ter ou não ter outros filhos, né? Alguns teólogos mais antigos colocam que Jesus foi o filho único. Se a gente lê em Lucas, no capítulo 2, no versículo de 1 a 7, nós vamos ver que lá fala que Jesus foi o primogênito do casal. E depois nós vemos lá em Marcos 6:3, lá fala sobre os irmãos, né? Falando, não são esses, não é esse o carpinteiro, irmão. Aí cita os irmãos, né? Lá fala, existe uma discussão, né, sobre isso, né? Se eles seriam irmãos de Jesus, alguns dizem que eles são talvez primos de Jesus, né? Mas lá cita claramente, né, os irmãos Tiago, José, Judas e duas irmãs, né? Tanto em Marcos como em Mateus 13:55 cita, em João também, né? Cita esses irmãos. Bom, mas de qualquer maneira, essa família era uma família abençoada e abençoadora. Nós não vamos levantar essa questão teológica, porque isso são discussões que já se teve há muito tempo e que não se chega à exata conclusão. Mas sabemos que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, inclusive de sua mãe Maria, né? E Maria sujeitou a sua vida em total obediência ao Senhor e criou Jesus nos preceitos de Deus, segundo o que ela também cria. Ela também cria que viria o Salvador. Então, era preciso crer nessa promessa. Então, Maria e José, exemplo de vida para nós, exemplo de pessoas de igreja em casa, né? Da igreja em casa. Então, exemplos para mim e para você. Depois nós também vemos lá a vida de Jesus em família, né? Então, Deus é família, Deus ama a família. A família, essa família foi escolhida para ter a presença de Deus nela, e a minha e a sua família também é assim. Deus escolheu a minha e a sua família para trazer a presença dele aqui na Terra. Amém? Então nós somos convidados a permitir que Jesus entre na nossa casa e que ele se faça presente na família em todos os atos. Amém? E aí nós vamos ver agora a vida de Jesus em família. Então, Jesus nasceu numa família simples. Lembrando, Jesus não era nenhum miserável, Jesus não era nenhum mendigo, a família. Ele nasceu numa manjedoura não porque José não tivesse dinheiro na época para pagar uma hospedagem. Aqui não havia lugar, porque era recenseamento, não havia lugar em Nazaré. Então, por isso, Jesus nasceu em uma manjedoura. Claro, Deus permite isso para que isso também sirva de exemplo, uma humildade do Deus Todo-Poderoso nascer em uma manjedoura. Mas José era um homem abençoado e um homem que tinha, além do quebrantamento de Deus, era um homem que tinha sua profissão, seu trabalho, um homem comum, como talvez a maioria de nós. E Jesus morou em vários lugares, né? Inclusive para cumprir algumas profecias. Jesus, ele morou em Belém, onde ele nasceu, para cumprir a profecia lá em Miqueias, né? Em Belém, fala: e tu
Efrata pequena, Belém, né? E tu, Belém, Efrata pequena, não serás diminuída, né? De ti virá aquele que será o governante de Israel, em Miqueias 5:2. Então, para cumprir essa profecia, Jesus nasceu em Belém. Depois ele também foi para o Egito. Durante parte da sua infância, Jesus foi para o Egito. E para cumprir também a profecia em Oséias 11, que dizia: do Egito chamei meu filho, né? Lembrando que José foi para o Egito também fugindo de perseguição, né? Depois, quando a perseguição tinha acabado, Jesus veio com sua família, né, para Nazaré, né, onde ele viveu parte da sua juventude, né, em Nazaré. E também para cumprir uma profecia lá em Isaías 11:1, que dizia, né, e será chamado Nazareno. Então Jesus era chamado de Nazareno, então ele morou em Nazaré. E depois, uma parte também da sua fase adulta, ele morou na Galiléia, em Cafarnaum, né? Também para cumprir uma profecia lá em Isaías 9:1, né? Que falava sobre a Galiléia dos gentios, né? Então, Jesus morou nesses lugares com sua família sempre. E o seu ministério também teve uma parte itinerante. Depois que Jesus fez 30 anos, ele não abandonou sua família, sua mãe, mas ele teve um ministério itinerante, onde ele caminhou pelas regiões da Judéia, da Galiléia, de Samaria e também algumas cidades romanas, como Tiro, Sidom e a região de Decápolis, né? Isso está registrado em Marcos 7:31. Então Jesus teve um ministério itinerante também nesses lugares. Bom, a formação de Jesus, né? Jesus, possivelmente, ele teve acesso a alguns estudos, até em João 7, no capítulo 7, do versículo 15 ao 17, os judeus se maravilhavam da sua sabedoria, de onde teria vindo, né? Certamente ele é Deus, mas ele aprendeu, foi preciso estudar, né? Quando Jesus cita os livros da Bíblia na tentação, né, que ele diz, o diabo fala assim, mas manda que essas pedras se transformem em pães, ele fala, mas está escrito. Então ele sempre colocava, mas está escrito. Por quê? Porque ele lia a palavra, ele tinha contato com a palavra. E para ler a palavra, ele precisava ser conhecedor, né? Também do hebraico, né? Então Jesus, ele falava em aramaico, que era a língua local, mas Jesus, ele também conhecia o hebraico, tanto que no início do seu ministério, né, quando ele leu na sinagoga, um dos textos que ele lê é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então, ele leu isso na sinagoga, então ele tinha que saber também hebraico, né? E algumas palavras também em grego, né? E Jesus tinha também, lá em Marcos 6:3, né, antes dele iniciar o ministério, lá fala assim, não é esse o carpinteiro? Então, ele é filho do carpinteiro, filho de José, que é carpinteiro. Nós ouvimos que carpinteiro é uma coisa muito maior, né? Não é apenas, veio da palavra tecton, que deu origem a arquiteto, não é um carpinteiro, um fazedor de cadeiras ou móveis apenas, é um idealizador, é um construtor. Então Jesus, ele também certamente tinha recebido isso do seu pai. Era comum o pai ensinar a sua profissão ao seu filho, né? Então até os seus 30 anos ele executou as suas funções. Depois, aí sim, Jesus, depois ele inclusive foi chamado, foi reconhecido, né, em muitos lugares, muitas vezes chamavam ele de rabi, ou quer dizer mestre, né? E os rabinos, na época, eles saíam levando a palavra nas várias cidades e sempre viviam das ofertas
que lhes eram entregues. Também o ministério de Jesus foi também um ministério financiado, ou um ministério que foi subsidiado por essas ofertas. Né? Aí ele deixou a sua profissão. Lembra-se que muitas vezes os discípulos, eles mandavam, quando ele mandou os 70, ó, podem ir sem alforjes, sem nada, e aonde tiverem o que vos oferecerem. Tal. Então, era sempre assim, ó, o que eles te oferecerem, vocês comam, participem. Se ninguém te der nada, abençoe eles a si mesmo e sacode o pó do pé e vamos embora, né? Se alguém não receber vocês. Mas Jesus sempre coloca essa questão de que é importante, né? Se ter um ministério, muitas vezes, no caso de Jesus, um ministério financiado, um ministério que era pago por aqueles que ofertavam. Né? Então, Jesus viveu também essa parte. Né? Ele era um profundo conhecedor da palavra, por isso que ele foi chamado de mestre, né? De rabi. Né? E Jesus também tinha vida social, né? Jesus tinha amigos, né? Tinha amizades. Jesus era, além dos discípulos, né? Ele tinha também vários amigos. Simão, Lázaro, Maria, Marta. Betânia era um lugar, por exemplo, que ele tinha muitos amigos. Tinha Simeão também, que era um amigo, também cita este amigo. Então, Jesus era uma pessoa alegre, uma pessoa que convivia com as outras. Né? Ele era uma pessoa comum, porém impressionante. Né? Era um jovem dedicado, um jovem trabalhador, pelo que nós vimos. Né? Jesus era trabalhador, né? Antes do ministério ele tinha o seu ofício, o seu trabalho, depois no ministério ele também trabalhava muito, ele muitas vezes não tinha tempo nem para comer de tantas pessoas que o procuravam, e ele conquistava as pessoas com a sua inteligência, com a sua simpatia, e muitas vezes ele era, vamos dizer, um pouco rude, mas não com os pecadores, não com os necessitados, era geralmente com os religiosos, com os fariseus que vinham impor ciladas para o seu ministério. Né? Então, com estes ele era duro. Né? E ele sempre serviu, né, em amor, buscando aperfeiçoar o seu relacionamento, e é assim também que eu e você devemos ser. Né? Deus certamente tem um propósito com a minha história e com a sua história. Nós não somos Jesus, não somos igual a José, nem igual a Maria, mas certamente Deus tem um propósito na sua obra para a minha vida e para a sua. Né? E esse propósito, a primeira coisa que nós temos que ter é a presença de Deus na minha e na sua vida. Amém? E aperfeiçoando esses relacionamentos sempre. Amém? E aí vamos ver, Jesus também tinha um bom relacionamento familiar, né? Lá em Lucas 2, no capítulo 51, disse assim: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Era-lhe sujeito. Então Jesus, ele teve um relacionamento familiar, ele era uma pessoa que andou com o Pai, ele vivia, né, com o Espírito Santo e o Pai na vida dele, e ele sempre procurou andar de forma correta. Né? E uma das coisas que a gente observa, um dos poucos textos, né, mas fala que ele lhes era sujeito. Ora, Jesus, o Senhor da glória, o Deus, era sujeito aos seus pais, como uma criança normal. Amém? Então, ele era obediente, né, e só deixou a casa dos seus pais depois de 30 anos para seguir o ministério. Está registrado lá em Lucas 3, 23. Né? Ele sempre ajudou a sua mãe, né? E depois, no ministério, né, ele continuou seu ministério, mas jamais perdeu o contato com seus familiares. Seus familiares, ele sempre estava com eles, né? E ele, como primogênito, tinha a obrigação de cuidar dos seus irmãos e da sua mãe, né?
Então, durante o ministério, ele teve essa responsabilidade. E lembrando que lá na cruz ele transferiu, né, essa responsabilidade de cuidar, por exemplo, da mãe dele para João, né? Isso está registrado lá em João 19, 26, 27, né? Eis aqui a sua mãe, eis aqui o seu filho, né? Então é para que João cuidasse da sua mãe, porque os seus irmãos possivelmente não não criam nele, né? Que segundo também João capítulo 7, de 1 a 9, diz assim, nem mesmo seus irmãos criam nele, né? Então, possivelmente os irmãos abandonaram ele naquele instante da cruz, né? E ele então deixou João para cuidar de sua mãe, que era responsabilidade dele, né? E Jesus, né, como em qualquer família ou em qualquer lar, ele também tinha obrigações e também tinha dificuldades de convivência. Certamente, tem uma ocasião que os seus irmãos pedem para que ele vá à festa e que ele se manifeste ao povo, né? Porque ele não se manifesta ao povo, né? Então isso está registrado também lá em João 7, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, fala assim, porque se você é quem você diz que é, por que você não se manifesta ao povo, né? E ele diz, não, a minha hora, a hora de vocês sempre é chegada, mas a minha hora ainda não chegou, né? Então ele tinha lá os seus relacionamentos, né? E ele coloca uma frase que isso para mim e para você também é muito importante, lá em Marcos 3, no capítulo 3, do versículo 38 e 35, ele fala assim, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha mãe, né? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quem faz a vontade de Deus certamente é, considerado, né, filho de Deus, aquele que ouve as palavras e pratica. Amém? E aí vem algumas reflexões para mim e para você, né? Primeira reflexão, eu sou presente e atuante na minha família? Nós vimos que Jesus era presente e atuante na família dele. E você, como que você é na sua família? Você é presente e atuante? Ou você é aquele que fica no celular ou no computador o tempo todo, ou em alguma outra atividade, e a família, você está com a família, mas é como se você não estivesse ali, né? Então, como que é o seu relacionamento na sua família? Então, você é presente e atuante, assim como Jesus? Nós precisamos ser, né? Porque a família é a igreja doméstica. Então, Deus constituiu uma igreja e colocou eu e você em uma família, e ele tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa cumprir este propósito, ser presente, dar atenção, ouvir o filho, a esposa, o pai ouvir o filho ouvir o pai. É preciso que tenha este, este relacionamento, né? Uma outra reflexão, eu busco unidade entre os membros da família, e aí podemos estender isso até uma família maior, né? Na família, tios, avós, né? Sempre existem aqueles que às vezes nos chateiam, né? E quantas vezes a gente evita essas pessoas, numa festa de fim de ano, não vamos trazer esse aquele, porque... Então, como que é você? Você é aquele fator de unidade que agrega a família, ou você é aquele que um espanta-bolim, né? Na família? Que gosta de levantar questões né? Então, eu e você precisamos ser essas pessoas de unidade na família, que unam os membros da família. É isso que agrada a Deus, né? Uma outra reflexão, eu valorizo cada um da minha família, apesar dos seus defeitos. Então, às vezes a gente precisa ver os nossos defeitos, ver os defeitos dos outros até, mas
valorizar a pessoa como ela é. Tem pessoas que supervalorizam o defeito de um familiar, seja parente direto, pai, mãe, filhos, ou seja, tio, tios, primos, né? E às vezes vê o defeito dele. O defeito é notório, então pelo defeito você já o exclui, né? Então nós precisamos valorizar cada pessoa. E as pessoas estão carentes disso, na minha e na sua família. Quantas vezes pessoas, às vezes, a gente ora pela família, não se convertem, muitas vezes pela forma que nós agimos com eles. Nós queremos orar por eles, mas queremos também, ao mesmo tempo, estar apontando defeitos, né? Então, como é a minha vida e a sua? Uma outra reflexão, eu exercito diálogo com o cônjuge, filhos e demais membros da família. Então você é aquele que conversa, e aí conversar sobre os princípios da palavra de Deus também, conversar, mas rir, brincar também, isso é importante. A família tem que estar junta, né? Como que é você na sua família? E aí para os pais, né? Exerço autoridade sem autoritarismo, que existe diferença entre uma palavra e outra. Autoridade você pode ter e às vezes nem sequer levantar a voz. É diferente de autoritarismo. No autoritarismo, muitas vezes você precisa levantar a voz, precisa xingar, precisa falar alto, precisa se impor de forma rude para as pessoas te obedecerem. Quem exerce a autoridade exerce dentro de uma mansidão, de um domínio próprio. Então, como que é a minha e a sua autoridade, né? E aí também como filho, né? Como é que eu sou como filho? Você que é um adolescente, uma criança, ou você que é um jovem, como é o seu relacionamento? Você obedece aos seus pais? Você é amigo deles? É leal? Que às vezes reclamam de pais de serem autoritários, mas muitas vezes a gente que não é um filho obediente, um filho amigo, um filho leal, né? E aí também como filho já entra até uma outra questão, né? Aqueles que talvez não são crianças nem adolescentes, já são adultos, mas e seus pais idosos? Como que você é com eles? Então, honra teu pai e tua mãe. Então, continuar honrando seu pai e sua mãe, mesmo você já sendo mais velho, sua mãe já talvez uma senhora mais velha, seu pai, mas a gente precisa valorizar, ser obediente, ser amigo, ser leal. Logicamente que a obediência agora não é como era criança, como era adolescente, que estava sob a tutela dos seus pais. Os filhos, quando estão sob a tutela dos seus pais, a obediência é maior. Jesus, depois dos 30 anos que ele sai para o ministério, logicamente que a obediência dele era diferente, mas jamais desprezou a sua família. Então, eu e você também precisamos ser assim, né? Nós somos parte de uma família, né? Deus nos colocou numa família e Jesus nos adotou numa família maior, que é a família de Deus, né? Lá em Romanos 11:17 fala que nós somos enxertados na videira verdadeira. Então eu e você fomos enxertados, fomos plantados, colocados na videira verdadeira. Então nós estamos nessa grande família que é a família de Deus. Pessoas comuns, porém extraordinárias no sentido de serem obedientes, ter o temor ao Senhor, ter um coração sincero. Deus nos inseriu numa grande família de muitos irmãos parecidos com Jesus. Amém? Então é isso que Deus quer para mim e para você. Eu gostaria de terminar, encerrar, lendo o Salmo 128. É um salmo muito bonito e que ele vai falar no meu e no seu coração. Salmo 128.
Então diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Então, paz sobre a minha vida, sobre a sua vida, paz sobre a igreja. Deus te colocou numa família para você viver e praticar o Evangelho. Amém? Nós somos chamados para isso, né? Então, seja um apaixonado por sua família, né? E que também busca o modelo bíblico para sua família. Maria e José são modelos bíblicos de família, Maria, José e Jesus. Então, vida de oração juntos, conserve sempre a sua família na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Deus eterno, muito obrigado, Deus, por minha família, obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa família, obrigado pela família de Jesus, Maria e José, através deles veio o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado pela salvação do Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor concedeu à nossa família. Obrigado pela igreja do Senhor. Obrigado pelos livramentos do Senhor. E obrigado, Pai, porque nós temos um Deus que gosta de família e que cuida das nossas famílias. Se com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.